Ter um caminho é saber dizer não para todos os outros. Então, quando você, de fato, constrói a sua vida sobre o alicerce, sobre a rocha que é Jesus, você tem uma direção. E quando você tem uma direção, você sabe dizer não para propostas que parecem boas, para propostas sedutoras. Ao dizer esses nãos, você está garantindo a continuidade da sua vida sobre bons fundamentos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje eu vou trazer para você mais uma parábola de Jesus. É o 7º episódio que eu estou gravando sobre as histórias que Jesus contou para criar sentido, significado, memória e lições na cabeça das pessoas que tiveram o grande prazer de conviver com ele em carne e osso e de poder ouvir tanta sabedoria que ele carregava. Hoje eu vou falar sobre a parábola dos 2 fundamentos. É uma parábola também muito conhecida, muito contada, muito explicada. E eu quero te trazer, além dessa história, alguns detalhes, algumas curiosidades e também uma forma de você aplicar isso no seu dia a dia. A parábola dos 2 fundamentos, ela é também chamada de parábola dos 2 construtores ou parábola dos 2 alicerces, tá? Então são 3 nomes para a mesma história, que é contada em 2 evangelhos. Essa parábola ela foi narrada tanto por Mateus quanto por Lucas, tá? Em Mateus ela está no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E Lucas escreve no capítulo 6, do versículo 47 ao 49. Aqui, no nosso episódio de hoje, eu vou ler a versão de Mateus, tá bom? Tanto na tradução da King James atualizada, quanto na tradução da nova versão transformadora. Eu, particularmente, gosto muito da Bíblia King James atualizada. É um português um pouco mais coloquial, usa algumas mesóclises, ênclises e coisas do português assim que não é tão popular, mas a Bíblia de estudo da King James, ela tem umas explicações que me ajudam muito, por isso eu prefiro ela. E a nova versão transformadora, ela já é uma linguagem de fácil compreensão, tá? E por isso que eu estou trazendo os 2 aqui, para que você tenha uma melhor experiência para entender essa parábola. Vamos lá. Quero lembrar uma coisa, Jesus conta essa parábola no final do Sermão do Monte. E mais para frente eu vou te explicar o que significa isso, tá? Vamos lá. Versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces sobre a rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Então, Jesus, ele conta essa história ao final do Sermão do Monte, que é recheado de grandes lições. Inclusive, a parte inicial do Sermão do Monte, que é bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, bem-aventurados humildes, porque eu considero esse o discurso perfeito de Jesus. Ele dá ali um mapa para as pessoas encontrarem, para as pessoas acharem Jesus. E depois de falar tudo o que ele falou no Sermão do Monte, ele diz: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, então não está se referindo aqui somente à parábola, e sim a tudo que ele falou antes, que foi dito no Monte das Bem-aventuranças, tá? Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vamos agora para a nova versão transformadora. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá,
pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Uau! O contexto interessante dessa parábola, além dele ter sido dito no final do Sermão do Monte, é que o Sermão do Monte ele foi acompanhado por uma multidão. A Bíblia diz que entre 5 e 7 mil pessoas estavam lá ouvindo Jesus falar. A maior parte das parábolas não foi contada para uma multidão. A gente tem um caso em que Jesus sobe num barco e as pessoas estão na areia, e aí ele fala, ali tem um público, um grande público, um público de médio porte, mas em geral, as parábolas elas foram contadas para pequenos públicos e até mesmo só para os discípulos. Mas essa aqui é diferente. Essa Jesus disse para uma multidão. Essa ele queria que muitas e muitas pessoas aprendessem logo, ouvissem logo. Ele queria que essas lições se espalhassem rapidamente. Porque se você conta algo para 5 mil pessoas, a chance de boa parte desse público começar a repetir o seu discurso é grande e vai alcançar mais pessoas. Se você conta para 2 pessoas, para 5 pessoas, é diferente. A velocidade com que essa história vai correr vai ser menor. Mas a parábola dos 2 fundamentos foi dita para uma multidão. E ela é muito importante para a nossa vida. Essa parábola é muito importante para os nossos dias. Uma coisa que eu quero pontuar é que tanto Lucas, como Mateus, eles escrevem sobre a história que Jesus contou. E Lucas, quando termina de contar a parábola dos 2 fundamentos, ele segue assim: quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Ou seja, acabou a história, ele já virou para outra. Inclusive de cidade, porque o Monte das Bem-aventuranças não fica na cidade de Cafarnaum, é distante um pouco. Então, Jesus, ele sai de um lugar para o outro e Lucas, ele meio que conta com o passar do tempo, sabe? Agora, olha o que Mateus faz. Mateus, ele continua contar a parábola assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então a gente já tem aqui uma diferença entre o final do relato de Lucas e o final do relato de Mateus. Lucas, ele vira a página. Inclusive na divisão da Bíblia, esse trecho que eu li de Lucas já está em outro capítulo. É o capítulo 7. Mas ele meio que tem uma ligação. Quando terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Já Mateus, ele conta exatamente o que aconteceu quando Jesus terminou o discurso no Monte das Bem-aventuranças. Ele diz: a multidão ficou maravilhada com o seu ensino. Sabe qual é o ponto aqui que muitas pessoas não se atentam? É que Mateus foi testemunha ocular dessa história. Mateus estava lá. Lucas não. Lucas era grego, médico, discípulo de Paulo e não conviveu com Jesus. Quando Lucas vai para Terra Santa, para Jerusalém, para Israel, para pesquisar a vida de Jesus e poder escrever essa carta, Jesus já tinha ressuscitado e ido para os céus. Diferentemente de Mateus, que estava lá. Ele viu aquilo acontecer. E por isso ele consegue dar esse detalhe da multidão maravilhada ao ouvir Jesus falar aquilo tudo. Um outro ponto interessante é que ele faz uma distinção, Mateus faz, entre Jesus e os mestres da lei, que eram os fariseus, os que perseguiam Jesus, os que eram guardiões da lei. Mateus pontua que a multidão ficou maravilhada porque Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Porque a mensagem de Jesus era verdadeira. A dos fariseus era mais uma coisa para mostrar poder.
Eles queriam dominar o povo. Eles queriam impor regras. Eles queriam que a lei fosse cumprida. Jesus veio para falar da vida dele, do caminho. Sabe? É muito mais potente, é muito mais verdadeiro quando a gente de fato comunica algo que vem de dentro para fora. Você vai atingir e alcançar muitas pessoas quando a sua mensagem for verdadeira dentro de você. Porque se ela for verdadeira dentro de você, ela vai ser potente do lado de fora. Vamos seguir adiante. Um outro ponto interessante para a gente entender essa parábola. Naquela época, gente, não havia um ordenamento urbano como nós temos hoje. Né? Toda cidade, ela faz um plano e diz, ó, aqui pode construir prédio, aqui só pode construir casa. Olha, nesse espaço aqui, se você construir prédio, no máximo de 8 andares, de 3 andares, naquela época não tinha isso. As pessoas simplesmente iam construindo suas casas. E eu lembro a vocês mais uma vez, Jesus usava as palavras do cotidiano, as experiências do dia a dia, porque essa era a forma de falar com aquele público. Muita gente quer falar difícil. Para quê? Ah, para parecer inteligente. Consegue? Não. O que essas pessoas conseguem é distanciamento do público. Mas Jesus não fazia isso, porque Jesus, exemplo de tudo, até em comunicação, o maior comunicador de todos os tempos, ele sabia que precisava falar a língua da audiência dele. Então ele deu esse exemplo de quem constrói uma casa, porque naquela época as pessoas elas estavam muito envolvidas na construção das próprias casas. Elas sabiam os cuidados que elas deveriam ter. E tem um outro ponto aqui. Era comum que as pessoas construíssem perto de riachos. Gente, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Se hoje, infelizmente, nós temos cidades que não têm saneamento básico, esgotamento, que não tem a torneira com água. Imagina há 2000 anos no Oriente Médio. Imagina quão precário era morar naquele lugar comparado com o que nós temos hoje. Então, uma solução que as pessoas tinham era construir casas perto dos riachos, dos pequenos rios. Por quê? Porque ali elas teriam água para beber, água para usar na plantação, água para dar para os animais. Então, a vida ficava mais fácil se elas fossem morar perto dos rios. Só que qual era o problema disso? Podia vir uma chuva muito forte, podia haver uma inundação e podia comprometer a casa. E a casa seria destruída. Um outro ponto que a gente tem que lembrar também é que as casas, naquela época, elas não eram tão seguras e fortes como as de hoje. A gente tem concreto, tijolo, cimento, vergalhão. Naquela época não tinha nada disso. Tanto que tem passagem na Bíblia que diz que o telhado foi retirado para um homem que estava doente chegar até Jesus. Ou seja, facilmente as pessoas abriam um buraco no telhado. Os ladrões, eles furavam a parede para roubar alguma coisa. Ou seja, não era uma parede forte de tijolo, com cimento, com pedra, com vergalhão. Entende? Então as casas eram mais frágeis. As pessoas sabiam disso. Elas sabiam que alguma coisa mais forte poderia derrubar a casa. E aí Jesus fala da importância do fundamento, da casa ter alicerces fortes, para que ela não fosse derrubada numa enchente, numa tempestade. As pessoas entendiam o drama que era ter uma casa frágil. Agora vamos para o significado dessa parábola. Imagina você que a casa que você vai construir é como se fosse a sua vida. A casa é a sua vida, tá? A areia solta é qualquer tipo de crença. Qualquer tipo de crença. Já a rocha firme é a palavra de Jesus, os ensinamentos do Mestre. Então ele está dizendo aqui, ó, se você pegar a sua casa, tudo que você acredita, tudo que você quer construir e colocar sobre as minhas palavras, ou seja, se você seguir o que eu falo, se você tomar decisões com base naquilo que eu falei que é bom, você estará construindo a sua casa, os seus projetos, a sua vida sobre um alicerce forte. Que por mais que venham as tempestades, por mais que venham as inundações, e a gente entende isso
como as tribulações da vida, as dificuldades do dia a dia. Por mais que essas dificuldades cheguem perto da gente, a nossa casa, a nossa vida não vai ser abalada, não vai ser destruída. Por quê? Porque o fundamento é firme, é seguro, é capaz de conter a violência que vem contra a gente. Esse é o significado que Jesus queria que as pessoas absorvessem. Ele conta essa parábola, essa metáfora do fundamento, do alicerce, da rocha, da casa, para que as pessoas entendam que a vida delas, a casa delas, precisa estar sobre as palavras de Deus, caso elas queiram ter uma vida segura, protegida, livre de tragédias. Imagina só, quando uma casa cai, aliás, tem uma expressão famosa, a casa caiu. Você já pensa no pior, a casa caiu, irmão. Caiu, caramba. Então assim, quando a casa cai, acontece uma tragédia. É terrível suportar a dor de perder tudo, de não ter para onde ir, porque a casa caiu. Só que Jesus aqui, de uma forma tão graciosa, tão inteligente, ele fala, olha, mas se você construir a sua vida, os seus sonhos, as suas decisões sobre as minhas palavras, você estará construindo uma casa sobre a rocha. E a sua casa não vai cair. Não vai chegar sobre você as tribulações, a tormenta, não vão te derrubar. Quer dizer, as pressões, elas sempre vão existir e elas podem até se aproximar, mas elas não vão nos derrubar. Elas não vão acabar com a gente. Elas não vão colocar a nossa casa para baixo, porque o nosso alicerce é firme, é forte, é seguro. E eu quero adaptar o sentido dessa parábola para os nossos dias. Aqui está a mensagem de Jesus, ó. Ele é a rocha. Construa sua casa sobre a palavra dele. E eu quero trazer aqui para o nosso ambiente de comunicação. Você que tem uma mensagem, e todo mundo tem uma mensagem. Você precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar. Muita gente está esperando para ouvir o que você tem para dizer. As suas experiências de vida, aquilo que você aprendeu, aquilo que você superou, tudo isso faz parte da sua mensagem. Tudo isso você pode usar para transformar vidas. Sabe uma coisa que eu penso muito? É que se eu, no meu dia a dia, conseguir ajudar a melhorar 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, essas pessoas transformadas vão começar a transformar outras. E aí a gente cria uma onda em que um vai ajudando o outro vai ajudando mais um, e assim a gente vai transformando o mundo à nossa volta. Por isso eu te incentivo, se a sua mensagem é justa, é digna e ela ajuda as pessoas, entregue a sua mensagem. Faça a diferença, não gaste o seu tempo à toa. Não desperdice a vida que você tem, ela é tão preciosa, você vale tanto. Por mais que você diga, Daniel, você nem me conhece. Como é que você está dizendo que eu valho muito? Você não sabe o que eu fiz, Daniel. Você não sabe de onde eu vim, Daniel. Eu posso não saber, mas Jesus sabe. Deus não te colocou nesse mundo à toa. Você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Existe um plano, um propósito para a sua vida. E comunicar a sua mensagem é transformar a vida das pessoas, é fazer transbordar o que tem em você para a vida dos outros. Aí você fala, o que tem em mim, Daniel, mas eu sei tão pouco, eu não sei nada. Gente, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, vença essas crenças limitantes, vença esse pensamento que só quer te botar para baixo e dê um passo para frente. Dê um passo na direção de Jesus, na direção da sua mensagem, na direção do seu propósito. E você vai ver, tudo começa a se encaixar, tudo começa a fazer sentido quando você faz isso. E a pergunta que eu quero te fazer é, você que tem uma mensagem, você que está entregando, qual é o alicerce da sua mensagem? Sobre qual estrutura a sua mensagem está construída? É sobre a verdade? É sobre algo que você passou?
É sobre algo que você superou? É sobre algo que de verdade você aprendeu e pode ensinar? Porque se a resposta for sim para essas perguntas, você estará com a sua mensagem sobre uma rocha, sobre a verdade. Agora, a história que você conta para as pessoas, você inventou? É uma mentira na sua cabeça que você conta às pessoas? Porque se você faz isso, ou você conhece alguém que faz isso, tenha certeza que essa é uma mensagem, essa é uma vida construída sobre a mentira, que é como quem construiu uma casa sobre a areia. No dia que as tempestades vierem, que as inundações vierem, essa casa não vai ficar de pé. Vai cair. Eu conheço muita gente que finge que é rica no Instagram, finge que é feliz. Tristemente isso acontece. No fundo ela não é nem feliz, ela não é nem rica. Mas um dia essa mentira não consegue ficar de pé e cai, como uma casa construída sobre a areia, como uma casa sem fundamento. Agora, se você de fato está construindo a sua mensagem sobre uma rocha, sobre a verdade, as tempestades da vida podem até chegar, mas não vão te derrubar. A sua mensagem é sobre algo que você superou ou é algo que você copiou dos outros? Porque isso também é muito comum. Eu tenho percebido, e você certamente também, quando você começa a olhar para algumas pessoas e fala, igualzinho que o fulano fala, aí tu vai no ciclano, igualzinho que o Beltrano fala. Pessoas copiando o que os outros falam. Será que é verdade? Será que aquilo também é verdade para ela? Ou será que ela está só pegando um discurso que deu certo em outra rede e adaptando para ela? Adotando como se fosse dela? Quem faz isso está construindo a sua casa sobre areia, a sua mensagem sobre areia. Agora, quem usa a própria história como um ponto de partida para a mensagem está construindo uma trajetória sobre uma rocha firme, porque ela está falando de algo que ela realmente conhece e viveu. E é isso que eu te incentivo. Construa a sua mensagem sobre a sua história. O destino te dá pistas. Tudo que você passou até aqui, as alegrias e as derrotas, tudo isso serve de lição para você usar na sua mensagem. Porque tem muita gente que hoje está passando por um problema que você passou há 10 anos. Você passou e superou. E hoje você pode virar para essa pessoa e falar, olha, a luz no fim do túnel está naquela direção. Se você fizer isso, você vai sair dessa situação. É verdade para você, porque você sabe essa história, porque você viveu essa história. Logo, sua mensagem está sobre a rocha. E para a gente finalizar, estou chegando aqui no final do nosso episódio de hoje, quero te lembrar da importância de você compartilhar esse link com seus amigos, com suas amigas, pessoas que gostam da mensagem de Jesus, pessoas que gostam de comunicação, que querem aperfeiçoar a sua mensagem. Manda o Pode Comunicar de hoje para elas, tá? E me diz aqui nos comentários qual a parábola de Jesus você quer que eu conte aqui. Hoje eu estou entregando para vocês o 7º episódio da minha série Parábolas de Jesus. Então, você já ouviu até aqui 7. Qual desses você mais gostou e qual está faltando? Me conta nos comentários que eu quero saber. Para finalizar, gente, eu quero dividir com vocês uma reflexão. O que é construir uma vida, uma casa, sobre a rocha que é Jesus? Afinal de contas, o que é isso? Né? Porque uma coisa é falar, que bonitinho, vou falar de Jesus, tem muita gente que está falando de Jesus, da audiência, mas eu não estou fazendo isso porque eu quero audiência. E sim porque Jesus é um exemplo na minha vida e compartilhar conhecimento é o meu propósito. Então, quando eu compartilho conhecimento sobre Jesus, eu estou cumprindo o meu propósito e estou falando de uma verdade que transforma vidas. Eu estou ensinando comunicação, storytelling aqui, como narrar uma história, quais são os elementos, como falar com o seu público, por meio de uma mensagem que transforma vidas. Isso é poderoso demais. Bem, gente, construir uma casa, uma vida sobre a rocha que é Jesus, é cumprir os mandamentos dele. O que eu acho interessante é que os judeus, eles têm 613 mandamentos. São famosos os 10 mandamentos, né? Não roube, não cobice a mulher do próximo, não mate, não adultere. E Jesus, ele vem com 2 mandamentos e diz que um é mais importante de todos. Ele diz, ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas o mais importante é você amar o próximo. E olha só que curioso.
uma vez que você de fato ama o próximo, ama a pessoa que está do seu lado, se você tem dificuldade de saber quem é o próximo, eu te aconselho a ouvir o Pode Comunicar que eu fiz sobre o bom samaritano, porque nessa parábola Jesus explica quem é o próximo a quem nós devemos amar. E quando a gente ama o próximo, se a gente ama de verdade, imagina uma pessoa que você ama muito. Pode ser teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, um irmão, uma irmã, a sua esposa, o seu marido. Alguém que você ame de verdade. Essa pessoa que você ama de verdade, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai cobiçar algo que ela tem. Logo, quem ama, quem cumpre o maior dos mandamentos dito por Jesus, automaticamente está cumprindo os outros. Porque o amor a impede de cometer os erros. Pegou essa, gente? Isso aqui para mim é incrível. Quem faz isso, quem ama de verdade, quem segue esse mandamento de Jesus, não vai mentir, não vai enganar, não vai passar ninguém para trás. Não vai dar uma pernada, não vai cobiçar. Porque ama, porque está cumprindo o mandamento de Jesus. E mais do que isso, né? É mais do que essa questão moral. Né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Construir a sua vida sobre o alicerce que é Jesus é muito mais do que isso. É saber para onde está indo. Guarda isso. Quando você segue a Jesus, você tem uma direção. Uma direção. E é como entrar numa estrada. Você vai sair da cidade A para a cidade B. O seu objetivo é chegar na cidade B. Se no meio do caminho passar uma galera, seus amigos do colégio, da rua, da faculdade, do trabalho, falar: e aí, nós estamos indo lá para a cidade C, a gente vai se divertir muito, vem. Você fala: não. O meu destino é a cidade B. Mas vem com a gente, lá vai ter festa, e vai ter, é tudo liberado. Não. O meu destino é a cidade B. Então, quando você, de fato, constrói a sua vida sobre o alicerce, sobre a rocha que é Jesus, você tem uma direção. E quando você tem uma direção, você sabe dizer não para propostas que parecem boas, para propostas irresistíveis, para propostas sedutoras. Ter um caminho é saber dizer não para todos os outros. Aconteça o que acontecer. Chegue a oferta que chegar. Você vai falar: não, meu caminho é esse. Porque olha só, ao dizer esses nãos, você está garantindo a continuidade da sua vida sobre bons fundamentos. E sendo dessa forma, você não estará plantando errado para depois colher o que não queria. Olha isso. É muito... Entende quando eu falo que é muito mais do que essa questão de não pode, não sei o quê? Não. Ao seguir a direção, uma vida fundamentada no que Jesus diz, no que Jesus ensina, você está plantando corretamente, logo vai colher bons frutos. Quando você diz não para o que parece bom, parece sedutor, mas não está indo na direção que você tem que seguir, quando você diz não, você está deixando de plantar errado. E se você não planta a semente errada, logo não vai crescer, nascer um fruto errado. Você vai estar traduzindo aqui para as nossas palavras de hoje, evitando problemas. A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. Mas se você tem uma direção, se você alicerçou a sua vida, a sua casa sobre a rocha, você não vai estar plantando vento. Você vai estar plantando dias melhores. Alegria, felicidade, amor, companheirismo, fé. Dias de paz e alegria. Dias nos quais você vai falar: uau, talvez eu nem mereça tanto, mas merece, porque você plantou. Então, gente, quem constrói a vida sobre esse fundamento, sobre essa rocha, sobre esse alicerce seguro, logo desperta para uma mensagem, logo entende qual a mensagem que precisa entregar. Porque caminhar com Jesus é estar conectado a uma fonte inesgotável de grandes mensagens. Estar indo na direção de Jesus é estar conectado a uma fonte inesgotável de boas mensagens. Guarda isso no seu coração. Parece só uma historinha, né? Parece só uma parábola, mas quantas lições a gente consegue tirar para aplicar no nosso dia a dia, para aplicar na nossa vida, para nunca mais errar. Então, eu te aconselho a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre as coisas que você tem construído.
se elas não estão construídas sobre uma rocha, sobre um fundamento firme, ou seja, se não é sobre algo que é de verdade, pare essa construção agora. É muito melhor perder o tempo e construir de novo, mais corretamente, do que construir errado, ter uma casa que vai ficar pronta logo, mas logo ela vai cair, logo ela vai para o chão, logo ela será derrubada pelas preocupações e pelas tempestades da vida. Construa certo, construa sobre a verdade, a sua mensagem, a sua vida, os seus passos, os seus planos, construa sobre a rocha. E aqui eu me despeço de vocês agradecendo pela sua audiência, obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado por ter compartilhado o link, por ter deixado um comentário, por ter indicado o Pode Comunicar para um amigo, para uma amiga, porque assim você está ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Eu te vejo no próximo episódio do Pode Comunicar. Até lá, saúde e paz.